se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sente que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Deus revelado.
Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Queridos irmãos, graça e paz. Eu quero convidá-los para hoje nós meditarmos no Salmo 128, do versículo 1 ao versículo 6. Esse texto nos diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Com a sua cabeça, queridos, vamos orar, rogando ao Senhor que nesse instante fale ao nosso coração por intermédio da sua santa palavra, para que sejamos edificados nesse momento na leitura e na reflexão da mesma. Deus bendito, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor mais uma vez nos dá de abrirmos a Tua palavra e de meditarmos sobre ela, sobre aquilo que o Senhor tem a ensinar às nossas vidas, aquilo que o Senhor tem a nos mostrar para que possamos andar de acordo com a Tua santa vontade. Abençoa-nos nesse momento, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para que a Tua palavra seja clara aos nossos olhos, para que ela possa penetrar no mais íntimo de nosso ser e que nós possamos, ó Deus, com a Tua ajuda, com a Tua graça, estarmos dispostos a viver a Tua palavra na nossa vida diária. Assim nós oramos em nome de Cristo, rogando ao Senhor a Tua bênção e a Tua instrução. Em nome de Jesus, Teu Filho, nós oramos. Amém e amém. Querido, nós estamos nos aproximando do final de mais um mês, o mês de maio. E esse é um mês que nós costumamos comemorar, o mês da família. É bem verdade que devido a toda essa situação, a esse isolamento social, a essas circunstâncias contrárias que o mundo vem enfrentando, né, com tudo dos pés à cabeça, nós acabamos esquecendo de algumas datas, de algumas comemorações, em virtude de toda essa turbulência que nós estamos enfrentando. Mas vale a pena lembrar que no mês de maio, o mês em que nós comemoramos o mês da família, é sempre oportuno nós falarmos sobre esse tema tão necessário, tão atual e para algumas pessoas tão urgente diante dos mais diversos conflitos que se encontram. Esse momento certamente tem sido um momento único na história para todas as famílias, e especialmente para as famílias cristãs, onde nós temos a oportunidade, nós temos o tempo de agora pararmos um pouco em casa, diante da agitação dos dias normais, do corre-corre malucado da cidade grande. Nós agora temos tempo de parar, de refletir. Tenho ouvido de muitos pais a seguinte frase: agora sim eu estou conhecendo os meus filhos. Agora sim eu estou vendo quem de fato eles são, porque nos dias normais isso nem sempre é possível, ou até mesmo nem sempre é uma prioridade na vida de muitas famílias. Há um ditado bem conhecido que diz o seguinte: aonde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Esses dias, por mais oportunos que sejam para nós como famílias cristãs, de nos reunirmos, de aprendermos a palavra do Senhor, de colocarmos em ordem a nossa casa, tem crescido também a quantidade, o número de violências domésticas por todo o país. Embora esse seja um período oportuno de reconciliação, um período oportuno de descanso de algumas atividades, de algumas atividades que tomam boa parte do nosso tempo, infelizmente, para muitos lares, para muitos casais,
esse tem sido um tempo de angústia, de conflito, de briga, de muita confusão. Por isso esse texto, o Salmo 128, é um texto oportuno para a nossa reflexão nesse período, porque esse é um salmo que fala exatamente sobre família. Essa é uma das canções, das muitas canções que foram entoadas em caminho para Jerusalém. Faz parte dos chamados cânticos de romagem, ou cânticos de romaria. A caminho de Jerusalém, onde o povo ia pelo menos 3 vezes ao ano, ali eles cantavam, entoavam canções enquanto caminhavam, junto com as suas famílias, reunido com todo o povo, seguindo na estrada para Jerusalém. E esse salmo, ele tem pelo menos 2 objetivos, não apenas ele, mas todo o conjunto dos salmos de romagem. Primeiro, incentivar aqueles que temiam a Deus a continuar viverem a obediência nos caminhos do Senhor. Geralmente, os cânticos eram entoados como um incentivo para que a obediência, para que o cumprimento da palavra fosse vivido por eles. Segundo, era despertar a gratidão do povo de Deus diante das muitas bênçãos que Deus tinha derramado. Então, são salmos com um propósito duplo, se assim podemos dizer: incentivar a obediência ao Senhor e despertar a gratidão por tudo aquilo que Deus havia feito. Enquanto eles caminhavam, cantavam, recordando os grandes feitos do Senhor para a vida de cada um daqueles. O salmo que nós acabamos de ler nos mostra que ter trabalho, sustento, família, sem sombra de dúvida, é uma bênção do Senhor, um privilégio que Ele nos dá. Por isso é que esse salmo, então, nos convida a pensarmos um pouco, a olharmos para esse aspecto familiar. Não apenas o Salmo 128, mas também o Salmo 127. Na verdade, são salmos complementares. Tanto o Salmo 127 quanto o Salmo 128 falam do mesmo assunto. A mesma moeda, apenas com faces, com lados diferentes. Mas o Salmo 127 e o Salmo 128, ambos salmos de romagem, tratam sobre a família, sobre o aspecto familiar, sobre a bênção de Deus sobre a família e sobre algumas atitudes que devem ser cultivadas no seio da família. Por isso, diante desse texto, eu hoje então gostaria de convidá-los para uma reflexão sobre em busca da felicidade no lar. Pense comigo nesse instante. Eu sei que muitos agora estão reunidos na sala, você talvez esteja aí com sua esposa, com seus filhos, com toda a sua família reunida, assistindo essa mensagem, mas me permita humildemente invadir a sua privacidade. Eu sei que você não gosta, nós não gostamos que ninguém invada a nossa privacidade, nós não gostamos que a nossa privacidade seja quebrada, mas me permita invadir a sua privacidade para lhe fazer uma pergunta. Aproveitando esse momento onde certamente vocês estão reunidos agora na sala de sua casa, eu quero perguntar, questioná-los a respeito de alguns assuntos, de algumas atitudes, de algumas coisas, para a nossa reflexão. Pensando bem, você tem um casamento feliz? Será que você poderia dizer que seu casamento é verdadeiramente feliz? Seu casamento é descrito como uma grande bênção de Deus ou como um fardo que agora você tem que carregar até o final de sua vida? Como é que você descreve o seu casamento? Sua casa, aí onde a sua família se reúne, pode ser chamado de lar docilar ou, na verdade, é um local de muitas amarguras, de algo azedo, de algo podre. A sua casa pode ser chamada de lar docilar ou o contrário. Como está a situação de sua família? Essas são perguntas que muitas vezes mexem um pouco com a nossa privacidade, que tocam na ferida que muitas e muitas vezes nós carregamos e temos medo de mexer para tratá-la. Infelizmente, nem todos possuem um lar feliz. Infelizmente, nem todos podem chamar a sua casa de lar docilar por causa dos conflitos, por causa do descontentamento,
por causa das constantes brigas entre o casal, entre pais e filhos, muitas e muitas vezes a casa se torna uma zona de guerra, ao invés de um local de repouso, de descanso, de quietude, de paz. Por isso, ao meditarmos sobre esse tema em busca da felicidade no lar, nós vamos perceber que há um caminho a ser trilhado e algumas etapas nós devemos cumprir para que nós finalmente cheguemos ao objetivo final, a felicidade em nosso lar. Eu queria então começar observando com o versículo 1, quando o texto diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Primeira etapa na busca da felicidade do lar está exatamente no temor ao Senhor. Tem que passar pelo temor ao Senhor. Veja que o texto começa dizendo: bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor. Essa é a necessidade primeira, o temor ao Senhor. É verdade que tem muitas pessoas que não temem a Deus e nem por isso deixam de ser alegres, nem por isso deixam de viver uma vida tranquila, uma vida mansa. No entanto, a verdadeira felicidade, a verdadeira bem-aventurança, conforme o Salmo 128, ela provém do temor ao Senhor. Somente aqueles que temem a Deus, somente aqueles que servem a Ele, somente aqueles que foram salvos e regenerados por Ele, possuem essa bênção, possuem essa felicidade. É bem-aventurado, é feliz o homem que teme ao Senhor. Temor ao Senhor funciona aqui como um pré-requisito para as bênçãos que vão seguir a esse temor. Quando nós observamos o significado de temor, não quer dizer medo, não quer dizer pavor, mas quer dizer obediência, submissão à sua vontade, reverência a Ele. É interessante que o Salmo 128 possui uma estrita relação com o Salmo 127. Observe que o Salmo 127, no versículo 1, vai dizer o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É impressionante o paralelo que há entre o Salmo 127 e o Salmo 128. Ambos falam do mesmo assunto, apenas de formas diferentes. E o versículo 1 do Salmo 128 começa com a bem-aventurança daquele que teme ao Senhor. O versículo 1 do Salmo 127 nos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. O que nós vamos agora perceber é que há em ambos os salmos a construção, a edificação de um lar. Ambos os textos vão falar sobre casa, vão falar sobre a construção de um lar. E é impressionante como o salmista agora utiliza a imagem literal da construção de uma casa. Para construir uma casa é necessário começar pelo alicerce, a base. E é interessante que agora o salmista vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É Deus a base, é Deus o alicerce da casa. De igual modo, o Salmo 128 agora vai nos mostrar que é bem-aventurado, que é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Na busca da felicidade do lar, sem o temor ao Senhor, não haverá o verdadeiro contentamento. As famílias podem até conseguir conquistas das mais diversas, realização dos seus sonhos, terem momentos de alegria, mas a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação, ela só vem por meio do temor ao Senhor. É interessante que quando chega no versículo 2 do Salmo 127, vai dizer o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Após falar que é o Senhor que edifica a casa, o salmista vai dizer o seguinte: vai ser inútil você trabalhar, levantar bem cedo, dormir tarde, comer o pão que você, com muito trabalho, com muito esforço, que penosamente você granjeou, se o Senhor não estiver edificando sua casa. O que o salmista agora quer nos mostrar quando diz o seguinte: aos seus amados ele dá enquanto dorme, não é um incentivo à preguiça. Não é isso.
Deus não está incentivando a preguiça, Deus não está incentivando a inércia, muito pelo contrário. O que agora o salmista no Salmo 127 quer nos mostrar, em relação ao Salmo 128, é que a verdadeira felicidade, a verdadeira bênção, ela vem primeiro por meio do temor ao Senhor. E é exatamente do Senhor que virá a bênção do céu. Por que diz assim, aos seus amados ele dá enquanto dormem? Não é uma demonstração, um incentivo à preguiça, como já falei. Mas é uma clara referência à graça de Deus que é concedida aos seus. O fato de Deus dar enquanto dorme quer mostrar claramente que não é fruto de nossa ação, não é fruto de nosso trabalho. Essa é uma bênção que vem tão somente da sua graça. É uma dádiva que é dada graciosamente, não é fruto das nossas próprias mãos. O nosso trabalho, o nosso dinheiro, o nosso esforço não poderá comprar aquilo que somente Deus pode dar, por meio da sua graça. E é exatamente assim que agora começa o Salmo 128, falando sobre o temor ao Senhor. Mas em segundo lugar, nessa construção de etapas, nesse caminho em busca da felicidade no lar, nós agora vamos encontrar, do versículo 2 ao versículo 3, uma dedicação prudente. Diz assim o texto: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Observe que agora ele parte do princípio do temor e agora segue para o aspecto de uma dedicação. E essa dedicação ela abrange pelo menos 3 áreas. O texto agora vai nos mostrar isso. Primeiro, no exercício do trabalho. Essa dedicação prudente, ela abrange o aspecto do trabalho, pois diz o texto, de tuas mãos comerás. Essa ordem nós vamos encontrar lá no Jardim do Éden. Só que lá, Deus quando fala sobre o trabalho e sobre o suor do rosto, ali ele mostra uma consequência do pecado. E aqui nós precisamos entender bem o princípio que Deus estabeleceu lá no livro de Gênesis e que se estende por toda a sua escritura. Trabalho sempre foi uma bênção de Deus. No entanto, o pecado tornou esse trabalho, que é uma bênção, em algo cansativo, em algo fatigante. Mas ele sempre é relatado em toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, como uma bênção de Deus. Tanto é que em Provérbios nós vamos encontrar inúmeras advertências contra o preguiçoso, contra o ladrão, contra o aproveitador. Em contrapartida, nós encontramos muitas recomendações positivas ao trabalhador honesto, aquele que investe, aquele que é um trabalhador diligente e que deve seguir o caminho da formiga, conforme Provérbios capítulo 6. A Bíblia Sagrada, em muitos momentos, vai nos mostrar que o trabalho é uma bênção de Deus, que o trabalho honesto sempre terá a bênção do Senhor. Mas, em segundo lugar, essa dedicação prudente, nós agora vamos encontrar nessa busca pela felicidade do lar, ela passa também nas virtudes de uma esposa sábia. Diz o texto, a tua esposa, no versículo 3, no interior de tua casa será como a videira frutífera. Observe que a mulher sempre exerceu um papel fundamental na edificação da casa. O livro de Provérbios, por exemplo, vai nos mostrar muitos momentos e muitas referências ao aspecto da mulher na casa. Provérbios 31, nós vamos perceber que a casa, aliás, em Provérbios 14, a casa ela poderá ser edificada, ela poderá ser destruída de acordo com o comportamento da mulher. O homem, em Provérbios 31, ele será honrado na porta ou até mesmo envergonhado de acordo com a procedência, de acordo com as atitudes daquela mulher. A frase contentamento e realização, segurança e tranquilidade é o que descreve esse salmo. É o que descreve o interior dessa casa. Porque diz o texto que esta mulher, no versículo 3, no interior da casa será como uma videira frutífera. É o exemplo de uma planta viçosa, há frutos. E aqui nós vamos perceber claramente que essa descrição dela como uma videira frutífera ensina que por ela ter um marido temente a Deus, ela recebe também de Deus a bênção de ter muitos filhos temente a Deus.
Essa mulher ela tem a liberdade de criar os seus filhos, desenvolver neles um caráter piedoso, abençoar o seu lar financeiramente, assim como a mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa. E agora, quando o salmista descreve essa busca por a felicidade no lar, ele observa o aspecto dessa dedicação prudente, que abrange não apenas o aspecto do trabalho, mas também nas virtudes de uma esposa sábia. Mas, em terceiro lugar, essa dedicação prudente ela abrange também a criação dos filhos. Pois diz o texto, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Não somente a esposa, mas agora o salmista nos mostra que também os filhos desfrutam dessa prosperidade como fruto do temor ao Senhor. A figura que ele aqui utiliza, os rebentos da oliveira, retrata a vitalidade, retrata o crescimento, a longevidade, a produtividade. O fato de o homem ter filhos ao redor da sua mesa denota uma bênção especial de Deus. A semelhança do que acontece, por exemplo, no livro de Jó, quando nós encontramos ali o relato de uma aparente comunhão que havia entre os filhos de Jó. Eles se reuniam na casa uns dos outros. E é tanto que eles estavam todos reunidos quando foram mortos. E a notícia chega para Jó da morte de todos os seus filhos de uma única vez. Constantemente, eles se reuniam na casa uns dos outros, o aspecto da comunhão. E Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos, Jó orava pelos seus filhos, porque se porventura eles tivessem pecado, ali estava Jó disposto a oferecer sacrifício pelo pecado de seus filhos. A comunhão daquela família era algo evidente no livro de Jó. E agora o texto vai nos mostrar que não apenas a mulher no interior da casa, mas também os filhos serão como rebentos da oliveira. É curioso observar que o salmista utiliza aqui duas espécies de plantas. Primeiro, ele faz a menção à videira, o fruto da videira, produto da videira, que era o vinho. Segundo, ele utiliza a imagem de rebentos da oliveira, de onde se vinha o azeite. Dois itens que sempre foram preciosos na humanidade, especialmente naquela época: o vinho e o azeite. E aqui ele compara a mulher e os filhos como vinho e azeite, preciosidades que Deus concedeu para a sua casa. E é dessa maneira que agora nós vamos perceber o Salmo 127 em comparação ao Salmo 128. Lá no Salmo 127, no versículo 3, nos diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. A busca pela felicidade do lar, ela passa pelo temor ao Senhor, mas ela passa também pela dedicação prudente. Se o lar do cristão não for equilibrado, bem alicerçado nos princípios bíblicos estabelecidos na palavra do Senhor, os problemas vão chegar, e eles sempre chegam, mas eles vão acabar se acampando e produzindo vários outros problemas pela desobediência, pela não observação daquilo que a palavra de Deus nos mostra. O texto, quando fala de edificar a casa, mostra um trabalho a ser executado. E esse trabalho deve partir do líder da casa, mas deve ter a contribuição da esposa e dos filhos. Todos precisam estar empenhados na construção desse lar. Nós estamos meditando sobre a busca da felicidade do lar. Nessa jornada, alicerces precisam ser feitos, colunas precisam ser erguidas e a proteção precisa ser colocada. Por isso nós vimos, em primeiro lugar, o temor ao Senhor. Segundo, nós vimos a dedicação prudente. Terceiro e último lugar, nós vamos ver que essa felicidade, essa busca pela felicidade só será completa com a bênção do Senhor. E é dessa forma que agora o versículo 4 nos mostra. E veja como é claro essa demonstração da bênção do Senhor. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Há uma exclamação nessa frase, eis como será abençoado. É evidente, é claro que aquele que é temente ao Senhor, aquele que segue os princípios estabelecidos na sua lei, será abençoado por Deus.
mais do que qualquer outra coisa que nós possamos desejar, mais do que qualquer outro projeto que nós venhamos a almejar, a bênção do Senhor é a maior riqueza da casa. Interessante que Provérbios 17, versículo 1 diz assim: melhor bocado seco com tranquilidade do que a casa farta de carnes e cheia de contendas. Em outras versões vai dizer o seguinte: olha, melhor é um bocado seco, mas com a bênção do Senhor, do que uma casa cheia de fartura, mas cheia de briga. Esse é um paralelo que nós vamos encontrar tanto no livro de Provérbios quanto no livro dos Salmos. A bênção do Senhor aqui é colocada como o principal alvo, como o principal propósito de toda a família. Essa é a maior bênção, essa é a maior riqueza. Não há nada que se compare, não há nada que se aproxime à bênção do Senhor. Não há riqueza, não há conquista, não há realização de sonho algum que se compare com a bênção do Senhor sobre uma casa. Ainda que essa casa não possua absolutamente nada financeiramente falando, como nos mostra o Provérbios 17. Mas onde há a bênção do Senhor, ali há contentamento, ali há tranquilidade. Aonde a bênção do Senhor está, a verdadeira felicidade se encontra. A bênção de Deus certamente é incomparável. Mais do que qualquer outra coisa que nós venhamos pedir, que nós venhamos achar ser necessária, a bênção do Senhor deve ser invocada, deve ser pedida. Por isso que o Salmo termina no versículo 5 e 6 com uma oração. E essa oração, ela clama exatamente pela bênção do Senhor. A busca pela felicidade no lar, ela não se completará, ela não se realizará se não tiver a bênção do Senhor. O salmista agora vai dizer o seguinte: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Ele faz aqui uma menção, uma breve lembrança à bênção araônica, que a gente encontra lá no livro de Números, capítulo 6, versículo 24 e 26, quando diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Nessa oração que ele faz no versículo 5 e 6, nós vamos perceber claramente uma lembrança à bênção araônica de Números capítulo 6. Ele clama pela bênção do Senhor. Ele ora para que Deus abençoe desde Sião. Sião é o nome do monte onde estava edificada a cidade de Jerusalém, onde estava o templo de Deus. Então, quando ele diz que o Senhor te abençoe desde Sião, está dizendo que o Senhor te abençoe da sua morada, que da casa de Deus, que da morada de Deus venha bênçãos para a sua casa. É esse o pedido. É essa oração que é feita agora pelo salmista. E o resultado de tudo isso é um testemunho que vai de geração em geração. Certa feita alguém disse que o verdadeiro teste do nosso sucesso de paternidade não são os nossos filhos, mas são os nossos netos. E é interessante que essa frase, essa observação, ela encontra um profundo respaldo bíblico quando a gente, por exemplo, olha para o livro de Juízes. Lá no livro de Juízes, nós vamos perceber uma falha na transmissão da lei do Senhor para as gerações. Fato é que bastava vir um libertador, que o povo, então, aparentemente se arrependia dos seus pecados, se voltava para o Senhor, Deus abençoava o povo, Deus protegia o povo dos povos inimigos, né? Deus abençoava o seu povo de modo que os inimigos eram retirados, os inimigos eram vencidos, e agora o povo tinha um período de paz e tranquilidade. Bastava aquele libertador que Deus havia libertado morrer, que Deus havia levantado morrer, que logo o povo, então, voltava a se rebelar. O povo se esquecia. Uma nova geração, quando vinha, já não era mais instruída no caminho do Senhor, na lei do Senhor. Havia uma falha na transmissão da lei. Isso é visto em muitos momentos na trajetória do povo de Deus. Uma falha grave na transmissão da lei do Senhor. Geração após geração. O esquecimento muitas vezes fazia parte da caminhada daquele povo. Mas agora ele evoca a bênção de Deus que vem desde Sião. E essa bênção, ela será vista na prosperidade de Jerusalém durante a vida dos filhos dos teus filhos. Ou seja, o que o salmista agora está falando não é uma bênção qualquer.
Não é apenas um clamor por uma bênção material, mas ele clama por algo muito mais sério, algo muito mais profundo. É uma bênção espiritual de Deus. Ele não queria apenas uma bênção física, material para a sua casa. Ele clama para que a família, para que geração após geração continuasse temendo ao Senhor. O resultado de tudo isso é uma sociedade abençoada, pois diz o texto, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Como consequência, a cidade era abençoada. Como consequência, toda a comunidade seria afetada com o temor ao Senhor daquelas famílias. Para os peregrinos que estavam na jornada a Sião, esse salmo expressava o desejo do coração dos pais para a sua família, para a comunidade, para aquela nação. Para nós que hoje somos peregrinos na jornada para a Nova Jerusalém, esse salmo continua expressando um desejo que deve haver em nosso coração, de deixar um legado piedoso para as próximas gerações, de deixar uma herança para os nossos filhos, não apenas uma herança material, mas sobretudo uma herança espiritual, de instrução, de orientação, de base bíblica. É possível que muitos dos que agora estão me assistindo estejam enfrentando uma grave crise no seu casamento. Outros que se casaram e se separaram, começando assim um novo casamento. Há também aqueles que se separaram e se arrependeram amargamente de ter se casado, a não ser pelos filhos, que foi a parte boa que sobrou do casamento destruído. Para essas pessoas, a sua experiência amargosa, pessoal, lhe leva a crer que casamento só traz sofrimento. Há também aqueles que são viúvos e aqueles que nunca se casaram. São circunstâncias diferentes, são realidades diversas. E além destas realidades, o mundo tenta de todas as formas colocar em descrédito a instituição do casamento, a instituição da família. Tanto é que hoje já tramitam tentativas de aprovação de leis, de novas nomenclaturas para a família, o reconhecimento de modelos diferentes de famílias. O mundo tenta de todas as formas mudar, perverter a forma como Deus criou o homem e a mulher e o propósito do casamento e o propósito da família. De todas as formas o mundo tenta mudar. Desde cedo as crianças são ensinadas na escola, são ensinadas por onde passam, pela televisão, por meio da mídia, por meio de brincadeiras e diversas outras coisas, a olharem apenas para si, a criarem uma visão egoísta, a olharem e a preocuparem-se apenas com a sua individualidade, não se preparando assim para viver em família. Mas ainda que o mundo, que as circunstâncias, que as decepções pessoais de muitas pessoas tentem contrariar a necessidade de uma família, a necessidade de um casamento, a necessidade de um lar, de acordo com aquilo que Deus estabelece na sua santa palavra, esse padrão de Deus sempre estará marcado, gravado no coração do homem. Por mais que o homem tente de diversas formas destruir aquilo que Deus construiu, aquilo que Deus edificou, aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio, no coração do homem sempre haverá um desejo de viver em família. No coração do homem sempre haverá um desejo de paz em meio à sua casa, ainda que ele viva em guerra desde o seu nascimento. Esse é o plano de Deus para a humanidade, para que o homem viva em família, para que ele viva em sociedade. E ainda que o homem tente destruir, ainda que o homem tente subverter esse plano, esse projeto de Deus, mas a verdade de Deus sempre prevalecerá. Mas por que então nem sempre dá certo o casamento? Porque muitas e muitas vezes sofremos com a nossa família. Primeiro, por causa do pecado, que estraga tudo, que torna um caminho espinhoso. Segundo, por causa de nossas más escolhas. Escolhas essas que muitas vezes começam antes mesmo do casamento, quando nós não observamos os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. E nós colhemos aquilo que nós plantamos. Mas terceiro, a razão de nós sofrermos tanto, muitas vezes no seio da família, por causa da falta da bênção de Deus em nossa casa. Onde não há temor do Senhor, não há paz.
e como consequência também não há felicidade. Eu concluo dizendo que se você busca a felicidade de seu lar, se você tem buscado a restauração de seu casamento, se você tem buscado talvez a união com os seus filhos, se você tem buscado de alguma forma trazer paz, tranquilidade e felicidade para o seu lar, em diversos lugares, por meio de diversas coisas materiais, mas não tem buscado em Deus, você tem perdido o seu tempo. A única maneira de encontrar felicidade para o lar, a única maneira de encontrarmos a verdadeira satisfação para a nossa vida, no aspecto familiar, é por meio do temor ao Senhor. É por meio da observância de sua palavra. Por isso o versículo 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O temor do Senhor trará bênção para a sua casa. Se você busca a felicidade do seu lar, entenda que primeiro é necessário você ter o temor do Senhor. Como está a sua casa? Como está o seu lar? Será que você pode chamar a sua casa de lar docilar? Ou não? Um local de amargura, de tormenta, de inquietação, de briga, de muita confusão. Deus pode restaurar a sua família. Deus pode restaurar o seu lar. Deus pode fazer novo tudo aquilo que foi destruído pelo pecado. O mundo prega e ensina constantemente o contrário. Casamento é algo ultrapassado. Família é dor de cabeça. Filhos só trazem preocupação. Mas a palavra de Deus nos mostra o contrário. Mas para que nós vivamos e venhamos a desfrutar dessa bênção, é necessário o temor ao Senhor. Em busca da felicidade no lar, nós acabamos descobrindo que nós só encontraremos ela no temor ao Senhor. Os muitos caminhos que nós possamos vir a trilhar, as muitas formas que nós possamos vir a tentar para desvendar a felicidade de uma família, serão inúteis se nós não olharmos para o único caminho que está em Cristo, está na palavra do Senhor, na sua lei santa. Por isso, eu quero orar por você. Eu quero convidar você e quero desafiar a você a observar a sua casa, a observar a sua família, a observar os princípios que estabeleceu o seu casamento, os princípios que você, os alicerces que você construiu o seu casamento. Em quais alicerces, em quais fundamentos a sua casa, a sua família está edificada? Nos preceitos do mundo ou na cosmovisão cristã que determina, que mostra, que aponta o caminho e que diz qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Se você não tem desfrutado de paz, de felicidade na sua casa, Deus hoje pode mudar a sua história. Deus hoje pode mudar completamente essa situação. Eu quero orar por você, quero orar com você, rogando ao Senhor, assim como o salmista faz no versículo 5 e 6, rogando pela paz, pela bênção do Senhor sobre a sua casa e sobre a sua vida. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor nesse instante. Deus bendito, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus ensinos, obrigado, Senhor. Eu oro ao Senhor nesse instante por aqueles que me ouvem, aqueles que estão nesse instante na sua casa, muitas vezes enfrentando conflitos dos mais diversos, à beira de uma separação. Pais que estão intrigados dos seus filhos por diversos motivos. Casais que vivem em pé de guerra e que não conseguem encontrar um ponto de comunhão, que não conseguem ter paz no seu relacionamento. Ó Deus bendito, eu te peço por tantas famílias que foram destruídas por causa do pecado. O Senhor pode restaurar, o Senhor pode refazer. O Senhor pode fazer com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. O Senhor pode fazer com que aqueles que vivem em solidão, que não encontraram ninguém para a sua vida, mas almejam ser pais, mães de família, possam encontrar alguém de acordo com a tua santa vontade. Eu oro, Senhor, pela restauração, pela união, pela bênção dos casamentos. Que nesse mês, no término desse mês, onde nós lembramos da família, o mês da família, que nós possamos observar a nossa casa, aproveitarmos esse tempo que o Senhor nos permite vivê-lo, ainda que diante de
tantas e tantas dificuldades, mas com uma oportunidade imensa de andarmos, de fazermos da nossa casa uma antessala do céu, de fazermos do nosso lar um exemplo para as demais gerações. Abençoa, Deus, as famílias da tua igreja. Abençoa, Deus, as famílias espalhadas pela face da terra. E que aqueles que nesse instante ouvem essa palavra, se não tiveram encontro contigo ainda, se ainda vivem nessa busca ansiosa pela felicidade, pela paz, pela tranquilidade no lar, que o Senhor restaure, que o Senhor renove, que o Senhor os converta a ti, para que eles possam experimentar e desfrutar da verdadeira paz que vem do céu. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. Receber a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Deus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus, seja com o teu povo aqui e com o teu povo espalhado sobre toda a terra, hoje e eternamente. Amém e amém. Deus te abençoe, irmãos, tenham uma boa semana. E não se esqueça, logo mais teremos a escola dominical às 3 horas da tarde. Acompanhe o Pastoreando a Igreja todos os dias a partir das 10 horas. Tem uma palavra de oração e uma reflexão das Escrituras. Quintas-feiras temos aí também o discipulado às 19 horas. Nessa próxima quinta será o seminarista William. Não esqueçam, participe das atividades, não deixe de orar uns pelos outros. Deus te abençoe. Persevere, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Deus te abençoe, uma boa semana. Fique na paz, amados.